No início desta homilia, eu quero prestar minha solidariedade ao Padre José Eduardo, da Diocese de Osasco, grande amigo, sacerdote de grande vulto para a Igreja no Brasil, que nesta semana sofreu busca e apreensão da parte da Polícia Federal na sua casa, tendo ficado sem seu celular, computadores e outros aparelhos, dentro dos chamados inquéritos para averiguar um possível golpe que fora preparado na nação no final de 2022. Nós cremos profundamente na ilibação, na probidade do Padre José Eduardo. Lamento que alguns católicos, como ontem pude ver, replicaram nas mídias discursos de ódio contra este sacerdote, alegando a sua intrépida missão de defender a vida, se colocando contra o aborto, como muito bem fez na defesa em nome da CNBB, alguns anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, defendendo a vida. E também por ser um padre profundamente qualificado, visto que é doutor em teologia moral, no combate à famigerada ideologia de gênero. Ao dileto irmão Padre José Eduardo, a minha profunda solidariedade e confiança na sua inocência e na sua probidade. Que Deus continue abençoando o seu ministério sacerdotal e seu magistério teológico em favor do bem da nossa Santa Igreja. Amados sacerdotes, na pessoa do Frei Barnabé, cumprimento a todos, inclusive o nosso pároco, Padre Paulo Batista, queridos ministros, irmãos da Fraternidade dos Pobres de Cristo, do Caminho aqui de Teresina, querido povo de Deus, internautas, ministros e ministras. Neste sexto domingo do tempo comum, nós ainda continuamos no primeiro capítulo de Marcos. Hoje a liturgia nos apresenta a passagem tão linda, tão profunda, da cura realizada por Jesus em favor de um leproso. Todos nós sabemos que a lepra, até bem pouco tempo, uma doença desconhecida, muito triste, que causa tanto sofrimento, não tinha cura. Mas graças ao médico alemão Dr. Hans, décadas atrás, foi descoberto o bacilo da lepra e começou-se a desenvolver os medicamentos adequados para o tratamento desta triste doença, cujos relatos sobre a mesma são sobejos no Antigo Testamento. Haja vista o livro de Levítico, sobremaneira o capítulo 13, onde no antigo Israel foram escalonados todos os ensinamentos e orientações sanitárias da época a respeito da lepra. Quem era o leproso? Era um vivo morto, que não podia ficar no convívio da família e da comunidade. Era colocado à margem e passavam geralmente os leprosos a viver em grupos,
E as leis são rigorosas no Antigo Testamento. Vocês podem depois ler o capítulo 13 de Levítico e vocês vão ficar assustados com as orientações sanitárias para os leprosos. Todo leproso colocado fora do acampamento da comunidade, ao ver alguém aproximar, tinha que gritar: impuro, impuro, porque a lepra era uma doença, como é, contagiosa. E assim, o leproso, considerado uma pessoa impura, vivia o grande sofrimento da sua vida, tendo que abandonar a família, abandonar o convívio social por causa desta triste doença. Somente quando ocorresse alguma cura, que o leproso tinha que procurar o sacerdote, que era uma espécie de médico no povo de Israel, para avaliar a cura da doença de lepra. Se ocorresse a cura, era reintegrado na comunidade, no acampamento. Hoje nós vemos esta cena bonita do Evangelho, Nosso Senhor que encontra com um leproso, que rompe o ciclo de segurança e chega até Jesus com uma atitude muito bela. Ele se ajoelha diante de Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me. E São Marcos diz que Jesus ficou cheio de compaixão. Estendeu a mão e tocou nele. E disse: eu quero, fica curado. Na mesma hora, o leproso recebe a cura. Toda a lepra desaparece do seu corpo. Que cena extraordinária! O puro tocando o impuro. Em Israel, o sacerdote nunca tocava o leproso, olhava distante, porque o leproso é impuro e quem toca nele também fica impuro, e o sacerdote não podia perder essa condição de pureza em razão do ofício do culto no templo. A mulher também menstruada era tida como um ser impuro, e por isso o marido tinha que abandoná-la nos dias da regra. E o sacerdote não podia tocar a esposa que estava nessa condição, sob pena de ficar impuro, ter que resguardar os dias de purificação e não poder chegar ao templo para oficiar o culto. Também o cadáver. Os judeus sempre consideravam o cadáver como uma realidade impura. O sacerdote não pode tocar o cadáver antes de ir para o templo oficiar o culto. E a gente lembra a cura, ou melhor, o sofrimento daquele homem que caiu nas mãos dos marginais e o samaritano o socorreu. No texto fala que o sacerdote vinha, quando distante viu o homem caído, passou pelo outro caminho, pois ele ia oficiar o culto no templo e não podia tocar um cadáver, nem chegar perto. O leproso era assim, era um cadáver, era um homem, uma pessoa, uma mulher, praticamente morto-vivo, que é tocado por Jesus, recobrado na sua condição de agora curado e restaurado daquela doença tão triste. Jesus pede para que ele não comente para ninguém. Vai apenas mostrar ao sacerdote a sua cura e assim poder voltar ao convívio social. Mas o Evangelho diz que o leproso curado não aguentou. Ele saiu contando para todo mundo. Todos os cantos. Toda a cidade ficou
contagiada ao ver o homem limpo, curado. E todos saíram de todos os lugares desertos e vinham procurar Jesus para ser curados das suas enfermidades. Nosso Senhor é poderoso. Aqui ele mostra o seu poder, é o Messias, o esperado de Israel, que entra na vida do povo e antes da sua subida a Jerusalém, a sua missão é precedida de muitas curas, exorcismos, libertações, que atestam a sua autoridade, o seu poder. Olhando para o leproso, nós podemos também fazer uma reflexão sobre nós. Qual que é a lepra dos nossos tempos? É a lepra da desobediência a Deus, do pecado, da injustiça. Nesses dias de carnaval, o que é o carnaval? O carnaval é uma festa do pecado, é um culto a Satanás, é um culto à carne, é uma verdadeira desgraça que destrói famílias, destrói vidas, e é próprio de quem não tem uma experiência profunda de Jesus no coração. Quem encontrou com Cristo, quem fez a experiência dele, não tem necessidade de carnaval, não tem necessidade dessas coisas imundas, dessas coisas atrozes. A lepra da nossa sociedade está aí. O Brasil hoje é um país leproso, dentro de um mundo também leproso, de um mundo que vai perdendo a sua fé, de um mundo que vai perseguindo os valores cristãos, de um mundo que vai se tornando perigoso, nosso país também. A gente começa a viver um regime de exceção e nós vamos perdendo a nossa liberdade e vamos vendo aí agora esse plano de educação proposto por esse governo que está aí, que é um plano nefando e nefasto. E eu espero que os nossos deputados rejeitem esse plano, que não tem nada de ciência, mas só ideologia, só propagação dessas pautas identitárias contrárias às verdades da fé que a Sagrada Escritura nos orienta. Os dias não são bons, os dias são de lepra, muita lepra. E nosso Senhor tem o poder de curar essas lepras. E Ele cura através da igreja. Não adianta o mundo falar que a igreja não presta, que a igreja é isso, porque o mundo julga a igreja através dos filhos da igreja errados. Um padre que é errado, um bispo que é errado, um católico que é errado, então é tido como se a igreja fosse errada. Não, a igreja é santa, a igreja é um mistério, é o corpo místico de Cristo. A igreja não erra, porque a igreja se confunde com o ressuscitado. Nós, os filhos da igreja, batizados e inseridos nela, nós erramos. Não há outro meio pelo qual nós podemos ser salvos, senão por Jesus, que deixou a sua igreja, para que nela nós encontrássemos o caminho da salvação. A igreja é a nossa casa de hospedaria, é o nosso hospital, onde nós encontramos todos os remédios necessários para a nossa salvação. Nós vamos passar. A morte é a realidade mais certa na nossa vida. Não tem outra certeza maior do que essa. Tudo passa. E o católico deve ter no coração essa preocupação. Eu quero preparar bem a minha morte. E eu preparo bem a minha morte na igreja, recebendo os remédios, os nutrientes necessários para a minha fé na igreja, ouvindo a palavra, a catequese e recebendo os sacramentos.
Daí a importância do padre na igreja. Não existe igreja católica sem padre. A igreja de Jesus Cristo não pode existir sem os padres, porque Cristo quis que a sua igreja fosse amparada por ele através dos seus filhos sacerdotes. Daí o sacerdote ser o homem de Deus no mundo. Como dizia o Papa Inocêncio III, o homem de Deus nesse mundo que cuida dos negócios de Deus. E os negócios de Deus é a salvação das almas. Nos nossos tempos a gente não pode nem mais falar de alma, porque essa teologia vesga, ecofeminista da libertação, ela fala de vida, mas é uma vida passageira, não da vida eterna. Nós temos dentro da igreja muita gente que quer destruir a igreja de Cristo, mas não vão conseguir. Se tantos outros não conseguiram, não é agora que vão conseguir. A igreja, ela vai continuar no mundo até a volta de Cristo, até o fim do mundo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja de Jesus Cristo. Nós não temos forças nem capacidade para acabar com a igreja. Não temos. Apesar de muitos sacerdotes infiéis, muitos religiosos infiéis, muitos católicos leigos infiéis, que estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dos seus corações, a igreja não acaba. Porque a igreja, ela é de direito divino. Ela não foi criada por mãos humanas, mas pela vontade de Deus em Jesus Cristo. Por isso a igreja vai pelos séculos afora até a volta de Cristo. E nós católicos devemos cultivar no coração uma grande alegria por sermos católicos. Devemos cultivar um grande zelo pelos nossos sacerdotes. Gente, não tem preço esse momento nosso aqui em Teresina, Goiás. A primeira vez que vem um padre morar aqui, para atender o povo, para ser sinal de Cristo para as pessoas. Celebrando a Santa Missa, que é a função mais importante do padre, celebrar a missa, atender confissões, visitar os doentes, confortar os doentes com a unção dos enfermos, sepultar os mortos, acolher as crianças que chegam no batismo. O sacerdote é o médico das almas na paróquia. Ninguém neste mundo é capaz de fazer o que o padre faz. O padre pode ser idoso, novo, doente, pode ser como for, mas ele é o padre. Somente o padre, com todos os seus pecados e misérias, tem o poder de impor as mãos aqui no altar sobre o pão e o vinho e consagrá-los no corpo e no sangue de Cristo e nos dar em alimento para a nossa fé. Somente o padre, meus irmãos, pode ouvir os nossos pecados, porque todos nós devemos confessar, e traçar o sinal da cruz na nossa cabeça com a oração da absolvição, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém mais pode fazer isso. Feliz a cidade que tem um sacerdote, que tem o padre. O padre é alter Cristo, é a pessoa de Cristo na terra. Santa Catarina de Sena dizia que o padre é tudo, porque ele é Cristo. E Santa Catarina rezava nos lugares por onde o padre passava. Santa Catarina de Alexandria beijava o chão onde o padre pisava, porque sentia na pessoa do sacerdote, não obstante seus pecados, repito, suas misérias humanas, mas a presença de Cristo no ministério para curar a igreja. O padre, meus irmãos, é Cristo para nós. E a comunidade deve amar os seus sacerdotes. Qual é a grande perseguição hoje na igreja? Inclusive dentro da igreja. É a perseguição ao sacerdote e à Eucaristia.
Um monte de gente aí que diz que o padre é um qualquer, que o padre tem que estar no meio do povo como o povo, tem que estar no meio do povo, mas como padre, não como sindicalista, não como um ongueiro. Não, o padre é padre. Ah, porque a celebração da palavra tem o mesmo valor da missa. Não, não tem o mesmo valor da missa. Quando não tem o padre na paróquia, por motivos, viagem, alguma coisa, que faz a celebração da palavra e dá a comunhão, não é missa. É uma celebração da palavra com a comunhão das hóstias que o padre concelebrou e deixou no sacrário. E tem gente que diz, tá bom, não precisa do padre, basta o ministro da comunhão faz a celebração da palavra. Não, isso não é assim, está errado, isso não é igreja. E esses pensamentos estão dentro da igreja. Religiosos, sacerdotes têm esses pensamentos contrários ao sacerdócio, contrários à Eucaristia. Isso não é igreja católica. Isso é uma seita, isso é mentalidade protestante. Nós somos católicos. E pronto. Bem-vindo, Padre Barnabé, Frei Barnabé. Hoje nós te entregamos esses trabalhos aqui, te acolhemos com muita alegria. Agradeço muito a presença dos padres aqui, é tão bom ter os padres perto da gente. Uma bênção de Deus, os sacerdotes. E que alegria para a nossa comunidade. Se tem um doente, vocês sabem, o padre vem visitar o doente. Se nasce a criança, vamos trazer para batizar, o padre vem batizar. Os jovens começam o namoro, vem no padre, padre benze o nosso namoro, abençoa. O padre abençoa o namoro, prepara os jovens para o casamento. Casam. E casamento é na igreja. Casamento é na igreja. Quem não é casado na igreja não pode confessar, não pode comungar. Tem muita gente por aí, não, a comunhão é para todo mundo. Todo mundo pode comungar. Tem lugar que os pais comungam e ainda pegam a hóstia e colocam na boca do menino de 4, 5 anos, está no braço. Que o padre acha que todo mundo pode comungar. Não, a comunhão é para quem está preparado. Por isso que eu digo para vocês têm o padre aqui agora, quem está amigado, quem está junto, pode casar na igreja, procura o frei, comece a organizar a vida de vocês casar na igreja. Uma feiura. Casal católico pode casar na igreja, não casa. Fica aí sem confessar, sem comungar, você dá uma sapituca aí, você dá um derrame, uma coisa e morre, vai prestar conta diante de Deus. Porque se você pode casar na igreja, está bem, e não quer casar na igreja, você está negando a sua alma a santificação pelo sacramento da confissão e da comunhão. A mesma coisa, muitos de vocês têm 20, 30, 40 anos e não confessam. Pode confessar e não confessa, ignorância. E o pior, às vezes, não confessa e comunga. Mas onde está a sua fé? Você precisa fazer isso. O padre é para isso. E a comunidade, ela cresce com os sacramentos. A única igreja que tem sacramentos válidos é a nossa. As outras igrejas evangélicas, elas male têm o batismo, não têm os sacramentos. E nós temos. E às vezes nós ficamos sem receber o sacramento, deixa os doentes morrer sem o sacramento da unção, sem confessar na hora da morte. Nós católicos precisamos ser mais ativos. E vocês precisam evangelizar mais seus vizinhos, convidar as pessoas para rezar o terço, para ler uma passagem na Bíblia. Agora é quaresma, tempo bonito da quaresma, visitar as pessoas, rezar o terço doloroso, ler uma passagem bíblica, falar do amor de Deus, do amor aos irmãos. Precisamos fazer isso. O trabalho da evangelização não é só do frei e dos irmãos, é de todos nós. Católico precisa evangelizar mais, testemunhar o amor de Deus com mais força na comunidade. Que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda pelo Frei Barnabé, Nossa Senhora das Graças, Imaculada Conceição, e que a nossa cidade possa crescer na fé
com a presença do Padre. Deus seja louvado por isso, que nós sejamos amorosos, acolhedores. Eu agradeço o trabalho de vocês, agradeço a acolhida que vocês dão aqui aos frades e agora a um sacerdote, que isso aumente ainda mais e que a nossa cidade seja uma cidade alegre, porque ela tem os meios de salvação para todos aqueles que querem ir para o céu. Assim seja. Amém.